Esse é o canal Mundo Morto Vivo, eu sou o Mitter e a ideia do vídeo é falar sobre a obra Eu Sou a Lenda. Ela como um todo, não necessariamente sobre o filme ou um livro, e sim sobre o mundo em que foi apresentado no filme. Pelo menos uma parte dele que acho interessante e eu espero que seja para vocês também. Eu Sou a Lenda ele é um romance de ficção científica escrito por Richard Matheson. Não sei como se pronuncia, vou deixar escrito aí, mas é isso aí. Ele foi publicado em 1954. A história é centrada em Robert Neville, o aparente último ser humano não infectado em um mundo devastado por uma pandemia, que transformou a população em criaturas semelhantes a vampiro. Neville tenta sobreviver e encontrar uma cura enquanto enfrenta a solidão e os perigos constantes dos infectados. O livro explora temas profundos como a solidão, a luta pela sobrevivência e a moralidade. A ideia central é que Neville, que vê a si mesmo como um herói da humanidade, se vê questionando o que realmente significa ser uma lenda, quando as normas da sociedade mudaram drasticamente. No filme Eu Sou a Lenda, aquele de 2007, porque tem outros dois, mas esse é especificamente aquele do Will Smith, o vírus responsável pela transformação das pessoas em criaturas semelhantes a zumbis foi desenvolvido por uma cientista chamada Alice Crippen. E no enredo, ela criou um vírus originalmente como uma cura para o câncer, prometendo ser uma solução revolucionária para a doença. No entanto, o vírus sofreu uma mutação inesperada e tornou-se altamente contagioso e letal. A mutação resultou em uma infecção que transforma as pessoas em criaturas agressivas, sensíveis à luz e com características vampíricas, conhecido como Darkseekers. O vírus ele é descrito como um tipo de regeneração celular que, ao invés de curar o câncer, causa uma mutação que altera profundamente a biologia dos infectados. A trama do filme mostra que o Neville, como um dos poucos sobreviventes não infectados, tentando desenvolver uma cura a partir do seu próprio sangue, que parece ter desenvolvido algum tipo de imunidade ao vírus. O enredo destaca a sua luta contra a solidão, a busca por uma cura e a constante ameaça dos Darkseekers. Neville ele vive em um isolamento, lutando para sobreviver e tentando encontrar uma cura para a infecção. A sua rotina inclui experimentos com seu próprio sangue, que parece ter alguma imunidade parcial ao vírus, e ele mesmo tenta manter alguma forma de normalidade, incluindo interações com objetos de sua vida anterior e a sua doguinha, a Samantha. A trama muda quando Neville descobre sinais de vida humana, especificamente através de uma transmissão de rádio. Ele encontra Anna e Ethan, uma mulher e uma criança que também não foram infectados. Eles revelam que estão a caminho de uma colônia de sobreviventes que acreditam ter encontrado em algum lugar seguro. E durante um ataque dos Darkseekers, Neville se sacrifica para proteger Anna e o Ethan, usando a sua própria vida para permitir que eles escapem. Sua morte simboliza o fim de sua luta pessoal e a realização de uma missão para garantir a sobrevivência dos outros. E esse símbolo é que justamente a solidão é o tema central desse vídeo. Neville lida com o impacto psicológico de ser o último ser humano da cidade de Nova York. Pense em quem mora em uma cidade com milhões de habitantes, uma semana depois, só você está vivo. Imagina o impacto psicológico que seria isso. Ele também enfrenta a pressão de encontrar uma cura, porque de alguma forma ele se sente responsável por tudo o que aconteceu. O filme também explora a linha entre a humanidade e a monstruosidade, especialmente quando Neville se depara com os Darkseekers, que antes eles eram humanos. E isso leva ele a pensar que mesmo ele sendo humano, ele está sozinho. E é justamente uma das maiores características nossa da humanidade, é viver em sociedade, e ela já não existe mais. Enquanto que os monstros têm a sua própria organização, já fazem parte de um grupo e estão sempre juntos. E por esse ponto, quem é o monstro e quem é o humano? O filme aborda o que acontece com uma pessoa quando ela está isolada de qualquer contato com as outras pessoas, sem qualquer resquício de que ela poderá encontrar alguém de novo. Isso faz parte de sua motivação para encontrar a cura. Só assim que a sociedade poderá voltar ao normal e ele não ficará mais sozinho. Neville também mantém uma rotina rigorosa para dar a sensação de normalidade. Ele segue um cronograma diário, realiza tarefas como coletar suprimentos, realizar experimentos e treinar o seu doguinho, a Samantha. Essa rotina o ajuda a lidar com o vazio da solidão e mantém aquele senso de propósito. Que para combater a solidão extrema, ele cria interações fictícias. Ele conversa com os manequins, mantendo conversas simuladas. Essas interações são um mecanismo para ajudar ele a manter a sua sanidade e a conexão com o mundo humano que ele conhecia. O Neville se apega a objetos e memórias da sua vida anterior. Ele preserva as gravações de vídeo de sua esposa e da sua filha e visita locais que têm significados emocionais para ele. Esses itens servem como âncoras para a sua antiga vida e uma fonte de consolo em seus momentos de dor, onde ele se pergunta o porquê que está fazendo tudo isso, já que só ele está vivo. O trabalho do Neville é tentar encontrar uma cura para a infecção.
É uma maneira de focar a sua mente e criar algo construtivo. É tipo aquele caso de se ocupar para não pensar besteira. Seus experimentos e pesquisas são uma forma de manter a esperança e um propósito, mesmo quando está cercado pelo desespero. A perda da sua doguinha, a Samantha, que foi a sua única companhia durante todo esse tempo, intensifica a solidão dele. Samantha não era apenas o seu animal de estimação, mas também um símbolo de conexão emocional e apoio constante. Sua partida faz com que Neville enfrente a realidade nua e crua da sua solidão, tornando-a ainda mais dolorosa e insuportável. Isso provoca uma quebra emocional significativa. Ele fica profundamente abalado e demonstra uma tristeza intensa, refletindo a perda das suas últimas fontes de afeto e conforto de sua vida. A cena em que ele chora a morte da Samantha é um momento crucial que expõe a fragilidade da sua sanidade mental. A dor causada pela perda leva Neville a um estado de ira e completo desespero. Ele ataca um grupo de infectados que vemos durante o filme inteiro, algo que ele jamais fez durante todos esses anos. Ele saiu à noite, onde os infectados vivem, eles não resistem à luz solar. Neville simplesmente desiste de tentar lutar, pois a sua esperança havia acabado, até ser encontrado e salvo por duas pessoas. A chegada de Anna e do Ethan oferece a ele uma nova conexão humana e um motivo renovado para viver, ao fornecer a perspectiva de que ele não é o último humano da Terra. A presença deles também cria novos desafios emocionais para ele, já que ele enfrenta uma dificuldade absurda de se abrir para os outros e a dificílima tarefa de proteger as pessoas que agora é uma parte crucial da sua vida, mesmo que eles tenham acabado de chegar. Imagina você passar anos sem ter nem resquício de que alguém mais além dele seja vivo e do nada você é salvo por duas pessoas. Ainda mais uma mulher e um filho, já que uma coisa que ele mais sente falta é justamente de sua esposa e da sua filha. Então automaticamente ele conecta, já que as últimas duas pessoas que ele era conectado são justamente essas duas pessoas que acabaram de aparecer. É como se fosse um casamento muito bem feito até demais, na verdade. Os dois que acabaram de chegar ajuda ele a se reconectar com sua própria humanidade e a lembrar dos valores e emoções que estavam se perdendo em sua luta pela sobrevivência. A relação com a Anna e com o Ethan culmina no sacrifício do próprio Neville. A sua decisão de se sacrificar para garantir a segurança deles e permitir que eles escapem reflete uma redescoberta de seu propósito e um sentido de realização pessoal, além de reafirmar o seu desejo de proteger e cuidar dos outros, mesmo em face da adversidade. A obra como um todo, Eu Sou a Lenda, é uma meditação sobre a natureza da humanidade em face a mudanças drásticas, oferecendo uma reflexão profunda sobre a solidão, pois no final, Neville se dá conta de que ele é a lenda, não um salvador da humanidade ou uma esperança, mas sim a lenda entre os infectados, o bicho-papão, o velho do saco, aquela força do mal que se deve ser evitada, pois o Neville é uma clara ameaça aos infectados e à sua nova sociedade. E isso é uma coisa que a obra vai deixando cada vez mais claro. Ele é a lenda porque ele é o último humano vivo. E como os monstros, no caso, eles já criaram uma sociedade, ele é que é o vilão da história. Porque é ele quem está tentando destruir aquela sociedade. Então ele é como se fosse aquele vírus dentro do corpo. E essa mensagem vai passando durante o filme pouco a pouco. Por mais que nós vemos a perspectiva humana, que é a nossa, em que nós estamos tentando salvar as pessoas, os monstros sempre enxergam ele como um mal, como um medo, alguma coisa a ser evitada, a ser caçada, que ele precisa deixar de viver para que os outros possam viver. E essa diferença de perspectiva, onde existe um mal, mas nós somos o mal maior, é uma coisa muito interessante pra mim. E eu acho que é isso, galera. Eu não queria falar do filme em si, mas sim das coisas que estão dentro dele, porque eu acho que como foi retratada a ausência de contato humano foi muito interessante. Eu espero que vocês tenham se entretido. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreva. Eu espero vocês na próxima. Beijos, tchau, tchau.